Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 4 do PET volume 5 do primeiro ano do ensino médio. Vamos lá? Atividade 1. Observe a imagem a seguir. Temos aqui um inseto andando sobre a água. E na letra A, pergunta-se que tipo de interação ocorre entre as moléculas de água que possibilitam os insetos andarem sobre ela. Eu fiz uma proposta de resposta para essa letra A. Nesse caso, está acontecendo interações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Então, a proposta de resposta é: a molécula de água ela é polar, ou seja, ela possui polos, pois há uma diferença. Onde o oxigênio ele possui uma eletronegatividade maior do que o hidrogênio. Então, ela possui polos diferentes. Nesse caso aqui, o oxigênio ele está na família 6A, então ele tem 6 elétrons livres aqui na sua última camada. O hidrogênio ele tem apenas um elétron, pois ele está na família 1A. E a ligação covalente ela ocorre da seguinte forma: o hidrogênio ele precisa de um elétron para estabilizar, para que ele emite o gás nobre hélio. Então, ele compartilha um elétron aqui com o oxigênio, ele fica com 2. O outro hidrogênio compartilha um elétron com o oxigênio, ele fica com 2. E o oxigênio tem 6. Após compartilhar um elétron com cada hidrogênio, ele 6, como aqui 7, com 8. Então, ele completou a teoria do octeto de 8 elétrons, imitando o gás nobre. E o ângulo que forma na sua molécula, esse ângulo daqui até chegar aqui é de aproximadamente 104,5 graus. Então, como uma circunferência ela é 360 graus, eu já coloquei a diferença da parte de cima do ângulo. Então, 360 menos 104,5 é 255,5. Então, esse ângulo da molécula, sendo de 104,5, então a geometria da molécula ela vai ser angular. Quando há 3 átomos ligados entre si, aqui eu tenho 1, 2, 3, a geometria da molécula ela vai ser linear ou angular. Ela vai ser linear quando não tem aqui elétrons livres. Nesse caso, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 elétrons que não participou da ligação, ou seja, 2 pares de elétrons não participantes da ligação. Como não participou da ligação, a geometria ela é angular. É como se esses elétrons ele pesasse sobre esses hidrogênios do lado, formando um ângulo aqui de 104,5 graus. Geometria angular. E uma proposta de resposta é: a molécula da água é polar, apresentando hidrogênio polo positivo, ligado ao oxigênio, que é polo negativo, fator que é um dos critérios para a ocorrência de ligações de hidrogênio. Essa força intermolecular é muito intensa, havendo forte atração entre as moléculas da água. As moléculas da superfície geram a tensão superficial, permitindo insetos andarem sobre a água. Aqui eu fiz um desenho como que acontece a tensão superficial. Aqui eu tenho a água na superfície, onde as forças de atração é só dos lados e abaixo. Não tem força de atração na parte superior. Isso que faz com que gere a tensão superficial, gerando tipo uma película, uma camada elástica, fazendo com que os insetos andem por cima da água com facilidade. A parte de baixo dessa película da água, então eu tenho forças de atração na parte superior, inferior, lado direito, lado esquerdo, por trás, pela frente, em todas as direções. Então, na parte superior é diferente porque na parte de cima eu não tenho essa força de atração.
Essa desigualdade de atrações na superfície cria uma força sobre essas moléculas e provoca a contração do líquido, causando a tensão superficial. Então, isso aqui é uma proposta de resposta para vocês da letra A. Letra B. O inseto conseguiria caminhar em uma solução de tetracloreto de carbono, CCl4? Justifique a sua resposta. Não. O tetracloreto de carbono, CCl4, é uma molécula apolar. Possui interações intermoleculares fracas, dipolo induzido, e dessa forma a tensão superficial do líquido é pequena, não possibilitando o inseto a caminhar na solução. O tetracloreto de carbono, ele possui um átomo de carbono e 4 átomos de cloro. Está aqui um carbono e 4 átomos de cloro. Analisando a eletronegatividade desses átomos, o carbono e o cloro é o elemento mais eletronegativo. Então, eu faço uma setinha do elemento menos eletronegativo, que é o carbono, para o mais eletronegativo, que é o cloro. Então, eu faço uma setinha do cloro faço uma setinha do carbono saindo para o cloro, outra setinha do carbono para esse cloro, desse carbono para esse outro cloro, desse carbono para o cloro, e aqui uma outra setinha desse carbono saindo aqui para o outro cloro. Nesse caso, o momento dipolar resultante é igual a zero, pois eu tenho aqui os vetores em todas as direções. Então, eu não tenho polo. Então, aqui está tendo o momento resultante igual a zero. Quando eu tenho um momento resultante igual a zero, a molécula ela é apolar. E vimos na página 64 a respeito das ligações que acontecem nas moléculas. A mais fraca é quando é apolar, ou seja, as moléculas apolares, no caso aqui do tetracloreto de carbono, elas possuem as interações de dipolo induzido. E as interações, elas são as mais fracas, elas possuem intensidade mais fraca. As que são dipolo permanente é quando a molécula possui dipolo permanente. Quando é dipolo permanente, as interações já é intensidade média, isso ocorre nas moléculas polares, e a intensidade mais alta vai acontecer nas ligações de hidrogênio, é as que vão acontecer as forças de intensidade mais alta. Então, nesse caso, as substâncias apolares, que é a dipolo induzido, vai ter forças intermoleculares mais fracas. Então, nesse caso aqui, não é possível o mosquito andar por cima dessa solução de tetracloreto de carbono por isso. Atividade 2. Um iceberg é composto por moléculas de água que se mantêm fortemente unidas por meio de interações do tipo... Na página 64 deste PET, temos aqui as ligações de hidrogênio, que são ligações que acontecem, ou seja, as ligações de hidrogênio são as ligações que são forças de intensidade alta. Ocorrem quando as moléculas possuem um átomo de hidrogênio ligado a um átomo de flúor, oxigênio ou nitrogênio. E neste esquema aqui, nós temos as ligações de hidrogênio da molécula de água, ou seja, onde este vermelho representa o átomo de oxigênio, coloquei aqui o menos, onde é o elemento químico mais eletronegativo, e esse cinza é o hidrogênio. Eu coloquei o mais porque ele é o menos eletronegativo. Então, a representação esquemática das ligações de hidrogênio da molécula de água está aqui na página 64. Então, as ligações de hidrogênio ocorrem dessa forma. São forças de intensidade muito alta e elas ocorrem na molécula de água. Ou seja,
tem hidrogênio. Toda vez que falar ligações de hidrogênio, significa que vai ter um outro elemento químico. Geralmente vai ser flúor, oxigênio ou nitrogênio. Daí o grupo FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. E o hidrogênio. Daí o nome ligações de hidrogênio. Então, nesse caso, a resposta correta é a letra E, ligações de hidrogênio. Lembrando que as interações que acontecem nas moléculas é a dipolo induzido, que acontece com interações fracas, a dipolo permanente, que é interações média, e a ligação de hidrogênio, que é a de forte interações. Eu fiz aqui um breve resumo a respeito das interações intermoleculares. O dipolo induzido são interações fracas, que são apolares. Dipolo permanente são interações médias, que é polar. E as ligações de hidrogênio são interações fortes, e acontece no grupo FON, que é o flúor, oxigênio e nitrogênio. E a molécula de água, ela é ligada com um oxigênio e 2 hidrogênio. Por isso fala ligações de hidrogênio, onde eu tenho a proporção de um átomo de oxigênio para 2 átomos de hidrogênio. Por isso as interações são fortes entre os átomos participantes da ligação. Atividade 3. Qual tipo de interação que se manifesta entre moléculas de HI, NH3 e CH4? HI, ácido iodídrico. NH3, amônia. CH4, metano. Então, o tipo de interação, eu anotei aqui as interações que acontecem. Primeiro, a ligação que acontece no ácido iodídrico, onde eu tenho um hidrogênio e um iodo, é 1 para 1. Amônia, eu tenho 3 hidrogênio e 1 nitrogênio. Está aqui o nitrogênio, ele é o átomo central, por ser o elemento químico mais eletronegativo. E aqui os 3 hidrogênios. O nitrogênio ele está na família 5A. Então, ele tem um elétron ligando para um hidrogênio, um elétron para outro hidrogênio e um elétron ligando para outro hidrogênio. 3, 1, 2, 3, sobra 2 elétrons que não participam da ligação. E o metano é 1 carbono e 4 hidrogênios. O carbono está na família 4A, então ele tem 4 elétrons livres para fazer a ligação, onde cada elétron liga com um átomo de hidrogênio. Primeiro passo, não pede para falar aqui a respeito da polaridade da ligação covalente, mas eu coloquei aqui, linear. Quando que a substância vai ser linear? Nesse caso aqui, toda vez que eu tiver apenas 2 átomos, sempre a polaridade da ligação covalente vai ser linear. Na amônia, eu tenho 4 átomos participando da ligação. Se eu tiver elétrons livres que não estiver participando da ligação química, ela vai ser piramidal ou pirâmide trigonal. Se esse átomo central não tivesse esses elétrons livres, aí ia ser chamado trigonal plana ou triangular. Mas como tem elétrons livres que não participam da ligação, vai ser piramidal. O metano, eu tenho 5 átomos participando aqui da ligação. Toda vez que tiver 5 átomos, o nome da polaridade da ligação covalente vai ser chamada tetraédrica. Não pede na atividade, mas eu coloquei para melhor conhecimento de vocês. A geometria das moléculas é o que eu acabei de informar aqui para vocês, que é linear, aqui é piramidal e aqui tetraédrica. Então, isso aqui é a geometria das moléculas. A polaridade da ligação covalente é determinar se há
se a substância ela é polar ou apolar. Nesse caso aqui, nós temos dois átomos de elementos químicos diferentes um do outro. Quando eu tiver molécula diatômica, ou seja, com dois átomos com elementos químicos diferentes, automaticamente essa molécula vai ser polar. Então, essa substância aqui ela vai ser polar porque eu tenho dois átomos diferentes um do outro. Se os átomos fossem iguais, ela seria apolar. Como o átomo é diferente, então vai ser polar. Aqui eu coloquei o momento dipolar resultante diferente de zero, pois o iodo ele é mais eletronegativo do que hidrogênio. Então, a setinha eu coloco do menos eletronegativo indo para o mais eletronegativo. Nesse caso aqui, eu tenho uma força maior aqui no iodo, pois ele é mais eletronegativo, ele ficando com a carga negativa e o hidrogênio positivo. Então, o seu momento dipolar resultante está sendo diferente de zero. Para a amônia, a polaridade dessa molécula ela vai ser polar. Toda vez que a substância for piramidal ou pirâmide trigonal, nós temos uma polaridade de molécula polar. Ou seja, nesse caso aqui, ó, toda vez que a geometria da molécula for piramidal, a polaridade da molécula é polar. O momento dipolar resultante está sendo diferente de zero, pois o nitrogênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, eu coloco a setinha que indica o vetor, saindo do menos eletronegativo, que é hidrogênio, indo para o mais eletronegativo, que é o nitrogênio. Então, hidrogênio é menos eletronegativo, o nitrogênio é mais eletronegativo. Então, todos os vetores se concentram aqui no centro. Então, nesse caso, o momento dipolar resultante é diferente de zero. Metano. A polaridade dessa molécula vai ser apolar. Quando eu tenho uma geometria de molécula tetraédrica, é porque eu tenho 5 átomos ligados entre si. Então, quando eu tenho 4 ligantes iguais, aqui eu tenho o carbono, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 ligantes iguais no carbono. Então, o número de nuvens eletrônicas está sendo igual ao número de átomos ligantes iguais. Ou seja, esse traço é uma nuvem eletrônica, esse outro traço é outra nuvem eletrônica e aqui outra nuvem eletrônica. Eu tenho 4 nuvens eletrônicas e a quantidade de átomos ligantes iguais eu também tenho 4. Aqui eu tenho um hidrogênio, 2, 3, 4 átomos de hidrogênios. Então, o número de átomos ligantes iguais é a mesma quantidade das nuvens eletrônicas. Quando isso for igual, eu tenho uma molécula apolar. A polaridade dessa molécula é apolar. Existem 3 tipos de interações intermoleculares, que é a ligação de hidrogênio, que é a mais forte de todas a interação. Ela acontece quando tem os elementos do grupo FON, que é flúor, oxigênio e nitrogênio ligado a hidrogênio. Nesse caso aqui, eu tenho uma ligação de hidrogênio na amônia, pois eu tenho o nitrogênio ligado aqui juntamente com 3 átomos de hidrogênio. Então, ela é uma ligação de hidrogênio, pois esse aqui pertence ao grupo FON, ou seja, flúor, oxigênio e nitrogênio. Está aqui o nitrogênio junto com os hidrogênio. É o que possui maior força de interação intermolecular. Os outros 2 tipos de interações intermolecular é o dipolo permanente e o dipolo induzido.
O dipolo induzido é aqueles que são para todas as substâncias apolares. É o dipolo induzido. E o dipolo permanente é quando a substância não é ligação de hidrogênio e ela é polar. Nesse caso aqui eu tenho iodo e hidrogênio. No caso aqui eu tenho duas possibilidades: ser dipolo permanente ou ser ligação de hidrogênio, porque a polaridade aqui ela é polar. Quando é polar, ela pode ser ligação de hidrogênio ou dipolo permanente. Então, nesse caso aqui, ela não vai ser ligação de hidrogênio, porque o iodo não faz parte do grupo FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, a única que sobra é o dipolo permanente. Atividade 4. Considere os processos 1 e 2 representados pelas equações. H2O líquido transformando em H2O gasoso, ou seja, esse processo 1 eu tenho água líquida transformando em água gasosa. E o processo 2 eu tenho água gasosa transformando em hidrogênio e oxigênio. Quais ligações são rompidas em cada um dos processos? Justifique a sua resposta. No processo 1, eu tenho a água que é líquida, pela qual eu tenho as moléculas bem próximas uma das outras. E quando a água líquida passa a ser gasosa, essas moléculas elas passam a ser afastadas uma das outras, não tendo forças de atração, igual na líquida. Então, uma proposta de resposta, eu coloquei assim: no processo 1, no caso água líquida transformando em água gasosa, houve o rompimento das interações intermoleculares existentes. Na molécula de água ocorre a interação de ligação de hidrogênio. Então, a água faz parte do grupo FON, pois aqui eu tenho hidrogênio e aqui oxigênio. FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, acontece uma forte interação entre a molécula aqui de água, pois tem hidrogênio e oxigênio. E para sair do líquido para o gasoso, tem que romper essas forças intermoleculares, pois a água ela continua sendo água, porém ela vai mudar apenas o seu estado físico, de líquido para gasoso. No processo 2, houve o rompimento da ligação química que ocorre entre metais, chamada de ligação covalente. Ou seja, a água, ela ocorre uma ligação química covalente, onde eu tenho aqui o ametal oxigênio e o hidrogênio do lado dos metais. Não é considerado um metal, mas está do lado dos metais. E nesse caso aqui, está acontecendo um rompimento da ligação, pois a água ela está deixando de existir nesse processo 2 e passando a existir apenas um gás, hidrogênio, e um oxigênio. E a ligação química que ocorre entre a molécula de água é a ligação covalente. Atividade 5. Considere 3 substâncias: metano, CH4, amônia, NH3 e água, H2O, e 3 temperaturas de ebulição: 373 Kelvin, 112 Kelvin e 240 Kelvin. Para saber a diferença dessa temperatura Kelvin para graus Celsius, é só diminuir 273, ou seja, a temperatura Kelvin é igual à temperatura Celsius mais 273. E, para saber ao contrário, é só eu pegar uma temperatura Kelvin e diminuir 273, eu acho a temperatura em graus Celsius. Levando-se em conta a estrutura e a polaridade das moléculas dessas substâncias, pede-se a correlacionar as temperaturas de ebulição às substâncias. Ou seja,
eu tenho metano, amônia e água. Qual dessas três substâncias possuem quais dessas temperaturas? Eu vou colocar a ordem dessas temperaturas e depois justificar a correlação que você estabeleceu. Por que que eu coloquei aquela referida temperatura para cada substância? O metano, onde eu tenho um carbono e 4 hidrogênios, ele é feito dessa forma, a sua estrutura. É feito dessa forma, um carbono, 4 hidrogênio. Nitrogênio, um nitrogênio e 3 hidrogênio. Nesse caso, o nitrogênio está na família 5A, então liga 3 elétrons aqui ao hidrogênio e sobra um par de elétrons livres. A água é um oxigênio e 2 hidrogênios. O oxigênio está na família 6A, 2 elétrons participam aqui da ligação química e sobra 4 elétrons que não participam da ligação. Nesse caso, agora basta determinar a polaridade da molécula. O metano, eu tenho uma molécula apolar, pois aqui eu tenho 5 átomos. Essa molécula ela é tetraédrica, a geometria dessa molécula é tetraédrica, pois apresenta 5 átomos, e toda vez que a molécula ela for tetraédrica e apresentar a mesma quantidade de átomos ligantes com a mesma quantidade de nuvens eletrônicas, eu tenho uma polaridade de molécula apolar. Amônia, eu tenho aqui um par de elétrons sobrando. Quando eu tenho par de elétrons sobrando, aqui eu tenho 4 átomos. Nesse caso, eu tenho uma geometria de molécula piramidal, pois aqui eu tenho um par de elétrons sobrando. Quando sobra elétrons, ela vai ser piramidal. 4 átomos, sobrou elétrons, é piramidal. E toda vez que ela é piramidal, ela vai ser uma molécula polar, pois a quantidade de ligantes é diferente da quantidade de nuvens eletrônicas. Aqui eu tenho a quantidade de nuvens eletrônicas: 1, 2, 3, 4. E a quantidade de átomos ligantes iguais, eu só tenho 3. Então, está sendo diferente. Quando é diferente, então a polaridade da molécula vai ser polar. Na água, está acontecendo da mesma forma. Eu tenho aqui 1, 2, 3. Eu tenho 3 nuvens eletrônicas. E ligantes iguais, eu tenho somente 2. Então, está sendo diferente. A quantidade de átomos ligantes iguais é diferente da quantidade de nuvens eletrônicas. Então, nesse caso, eu tenho uma substância polar. Então, a molécula de água, ela é polar, sua polaridade de molécula. Agora, vamos determinar a interação intermolecular dessas moléculas. O metano, por ter uma polaridade de molécula polar, ele vai ser dipolo induzido. Todas as moléculas apolares têm vai ser dipolo induzido. Todas elas, sem exceção. As moléculas polares, no caso da amônia e da água, elas têm interações intermoleculares que podem ser ligação de hidrogênio ou dipolo permanente. Nesse caso, vai ser ligação de hidrogênio nas duas situações. É só lembrar do grupo FON. Se eu tiver ligado no hidrogênio, se eu tiver flúor, oxigênio ou nitrogênio, vai ser ligação de hidrogênio. E aqui eu tenho oxigênio e aqui eu tenho nitrogênio. Então,
a interação intermolecular dessas moléculas vai ser ligação de hidrogênio nos dois casos. Toda substância que possui interação intermolecular de polo induzido, elas são de fraca intensidade de interação intermolecular. E todas as substâncias que possuem interação intermolecular de ligação de hidrogênio, elas são de alta intensidade de interação intermolecular. Nesse caso, a ordem de temperatura, o metano, por ter fraca intensidade de interação intermolecular, ficou aqui com a menor temperatura, pois é necessário uma menor temperatura para fazer com que essa interação intermolecular ocorra. Então, eu necessito de uma pequena quantidade de temperatura para acabar com essa interação intermolecular. Então, a menor temperatura é 112 Kelvin. Agora, entre a amônia e água, para decidir qual é essas temperaturas, todas as duas são de alta intensidade de interação intermolecular. Uma justificativa é que a interação da água é mais forte que da amônia, pelo fato da diferença de eletronegatividade entre hidrogênio e oxigênio ser maior. Ou seja, o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o nitrogênio da amônia. Então, se o oxigênio da água ele é mais eletronegativo do que o nitrogênio da amônia, então significa que ele possui uma interação intermolecular mais forte ainda. Então, se a interação é mais forte, a temperatura de ebulição vai ser mais alta ainda. Lembrando que a temperatura de ebulição é a passagem do estado físico líquido para o gasoso. Uma outra sugestão de resposta também é que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. E para transformar 100 graus Celsius em 373 Kelvin, a regrinha, a fórmula é só eu pegar graus Celsius, temperatura Kelvin é igual a graus Celsius mais 273. Então, a temperatura de ebulição da água em graus Celsius, que é 100 graus, mais 273 da fórmula, eu vou ter 373 Kelvin, que é a temperatura de ebulição da água. Então, é correto eu afirmar que a temperatura de ebulição da água, ou o ponto de ebulição da água, é 100 graus Celsius ou 373 Kelvin. Pessoal, finalizamos aqui a correção do PET volume 5, finalizando aí a semana 4. Deixa aqui o meu abraço a cada um de vocês de longe. Deixa aí o like se gostou do vídeo e faça aí os comentários para garantir aquela nota de participação e melhorar o conhecimento de vocês a respeito da matéria.